Boa noite, Marcelo. Tudo bom? Boa noite, professor Kaiser. Bem. Consegue ver aí o slide? Tá, instrumentos básicos de bordo. Beleza. Mudou agora? Acrescentou mais uma palavra? Isso, veio a introdução aos instrumentos de bordo. Beleza. Só para checar se está funcionando. Como é que tá? Como é que foi a semana? Tudo bem? Foi tranquilo. De folga é mais tranquilo do que trabalhando. Bom, vamos aguardar mais uns minutinhos aí, ver se o pessoal chega aí, senão a gente começa, ok? Tranquilo, professor. Bom, cadê os 5 minutos, né? Vamos começar aí, privilegiar quem chegou no horário. Ok, Marcelo? Tranquilo, professor. A, a aula de hoje ela vai ser basicamente sobre instrumentos, né? Instrumento básico de bordo. Nós vamos falar uma visão geral, contar um pouquinho de história e depois tem um estudo de caso, como todas as aulas têm, tá bom? Uhum. E a gente vai falar um pouco sobre, vou pegar aqui o slide, vou fazer uma pequena introdução dos instrumentos, tal, os voos básicos, instrumento de navegação, de comunicação e segurança, funcionamento integrado dos instrumentos, como que dentro de um avião eles precisam às vezes conversar, né? Aham. Procedimento de emergência, falha dos instrumentos, regulamentação e norma, conclusão da discussão e um estudo de caso no final. Tá bom? Certo. Então, e como a gente sempre bota um objetivo, é destacar a importância desses instrumentos, né, básico de bordo, necessários ao voo e à operação dos motores de uma aeronave. Por que que a gente fala operação? Porque os instrumentos ele está ligado ao voo. Se você tem Uhum. um problema de motor, você tem um problema de manutenção, alguma coisa, os seus instrumentos também poderão sofrer alguma consequência, ok? Certo. Vamos falar aqui sobre um pouquinho sobre essa introdução. Eu já comentei uma vez no outro curso, né, como é que começa, né? A história ela começa sempre com ou um fato ou uma versão ou as duas coisas, né? Uhum. Então você deve lembrar aí que existiu um cara aí, um tal de que voou com uma asa de barro, né? De cera, né? Próximo ao sol, né? Derreteu, caiu, e tal. Você lembra Aham. conhece essa mitologia grega aí? Já ouvi falar, não conheço a fundo, mas já ouvi falar. Isso. Então, o que que aconteceu? O pessoal diz que foi o primeiro acidente aéreo, né? O cara desobedeceu o pai, botou a asa, foi voar próximo do sol, a asa derreteu e ele acabou caindo e morreu. Mas isso é a mitologia. O porquê Sim. que ele botou a asa, porquê que todo isso aí tem uma história bacana, a mitologia legal de ver, né? Você vê aí você lembra o nome dele aí? Quem era? Não estou lembrado, não. Acho que está chegando gente aí, peraí.
Entrou mais um aqui. O Jonathan entrou por aí, só acessando ele aqui. Bom, dentro da história aí da mitologia, né, você tem lá o famoso voo do Ícaro, né? Ícaro. Ícaro. Lembrou dele? Agora lembrei. Isso. Né? E aí tem lá o Ícaro e Dédalo, né? Que é o. Isso. Isso, lembrou, né? Então, o Dédalo, na realidade, era o pai dele, que construiu as asas para ele. O porquê que ele construiu, eles estavam vivendo dentro de um labirinto. O porquê do labirinto é porque o Dédalo construiu lá uma, uma vaca pro Deus, né? Para Zeus, e não deu muito certo porque teve uma reprodução lá da mulher do Zeus, e aí acabou nascendo o Minotauro, que era metade homem, metade cavalo. E o Minotauro vivia dentro desse labirinto. O labirinto era como se fosse uma prisão. Todo mundo que chegava ali não conseguia sair, o Minotauro ia lá e se alimentava deles. E ele, como ficou com raiva do Dédalo, botou o Dédalo lá junto com o filho. Aham. E eles ficavam fugindo do Minotauro, né? Ficava lá o Ícaro e o Dédalo fugindo do Minotauro. Mas o mais interessante dessa história é que nessa de fugir ou não, e como o Dédalo era como é que se diz, um construtor, né? Ele era um carpinteiro de mão cheia, ele construiu as asas para o filho poder fugir pelo alto. Ele não conseguia sair dali por conta do Minotauro. Mas avisou, olha, você não chegue muito perto do sol porque elas podem derreter e você morrer. E o Ícaro, muito alegre, né, com a história de voar, não atentou muito os conselhos lá do pai, né, do arquiteto, e acabou caindo lá, porque as asas derreteram e acabou morrendo do acidente. Então, alguns dizem que foi o primeiro acidente aeronáutico, foi esse aí. Mas isso tudo tem uma história por trás, né? Tem a história aí da desobediência, e não atentar aí os procedimentos de segurança, né? Então, você pode pegar tudo isso aí e fazer aí um estudo de caso maravilhoso. E aí, na história real, na vida, no Brasil, teve um tal de Santos Dumont. Já ouviram falar, né? Sim. Tá, então, até pouco tempo aí foi comemorar aí o aniversário dele aí. Ele fez o primeiro voo, não, vamos dizer assim, no mais pesado, teve o balão e tal, e ele fez o voo 14 bis. E o 14 bis, eu, quando eu dou a instrução de simulador, eu falo muito, né? O pessoal fica preocupado com as lampadinhas que acendem, né? Pô, acendeu luz gerador, luz isso. O Santos Dumont, o 14 bis não tinha lâmpada nenhuma, e ele voava, sem medo nenhum, então não tinha preocupação nenhuma. E ele conseguiu voar. Então, hoje em dia, você tem dois motores, um monte de instrumento, e fica preocupado com o voo, né? E o 14 bis naquela época não tinha nada, e o Santos Dumont também não se preocupava com essas pães. Ele queria só demonstrar que era possível voar. Ok? O Jonathan me escuta bem aí? Minha voz chega bem aí, Jonathan? Sim, estou escutando. Boa Ok. noite, gurizada. Boa noite. Boa O noite. Divino, João Divino também, minha voz chega bem aí? Boa noite, professor. Sim, está chegando, tá ótimo. 5 por 5. Boa noite aí para a turma. Ok. Boa noite. Então, um feedback rápido para vocês que chegaram aí depois, já tinha começado aí com o Marcelo. Nós vamos falar sobre esse slide que está aí, já está postado lá a aula, ok? Qualquer momento vocês podem abrir lá e acompanhar também. Então, dando continuidade lá da história do Dédalo, você tem aí na aviação, no avião, né? Você tem aí normalmente quatro forças que atuam, né? Você tem a de sustentação, né? Que eleva a aeronave, vamos chamar assim, né? A da tração, que impulsiona aí o avião, né? Para frente, né? Ou para cima, né? O peso, que sempre existe, né? Ele tem uma massa, então ele tem um peso. E como ele se desloca no ar, ele tem um arrasto. E esses instrumentos, como que esses instrumentos não, como que nós vamos conviver com essa condição de voar, né? A gente precisa ter instrumentos para medir. Medir o quê? Você, por exemplo, precisa medir a velocidade. Quando você tem um carro, você mede a velocidade do carro através do velocímetro, concorda? O avião também tem.
Esse aqui é um modelo, um dos mais tradicionais, talvez vocês, quando voem aí, vocês vão pegar isso nos papatango aí que vocês vão voar, né? Que ele indica a velocidade do... Espera aí, só voltar aqui. Que ele indica a velocidade que está o seu avião, tá ok? Então, por exemplo, quem voou um ultraleve lá no início, no velocímetro era um tubinho com uma bolinha. O vento batia, a bolinha subia, e aí você tinha uns tracinhos naquele tubinho e dizia mais ou menos se você estava rápido, devagar, ou seja, não tinha grande, grande precisão, mas era um tipo de velocímetro, ok? Então, o velocímetro é o que você precisa para manter a sua velocidade. E por que você precisa manter a sua velocidade? Porque você precisa se sustentar no ar. E a sua sustentação, basicamente, é através de energia, de deslocamento. Então, esse deslocamento se dá, por exemplo, pela velocidade do seu avião. Então, você precisa saber com qual velocidade você está voando para se manter no ar. Senão, você, vamos dizer assim, estola, ou você desce, ou você sobe, e precisa do indicador de velocidade, que é o velocímetro, para saber como voar nas condições que foram projetadas o avião. Tá ok? Vocês já ouviram falar de velocímetro? Imagino que sim, né? Sim. 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 Tem alguma curiosidade do velocímetro em relação ao avião? Bom, eu ainda não vi nenhum de perto, né? Bom, então esse aqui é um velocímetro tradicional, tem muitos aviões, ok? Existem informações digitais, informações, mas o analógico normalmente sempre tem. Tem às vezes uma faixa que tem também informações, a gente vai ver aí não só nessa aula, como na próxima aula também, uma modernidade já, ok? E um outro instrumento. Um outro instrumento poderia ser qual? Espera aí um instantinho. O altímetro, porque se o avião sobe ou desce, você precisa saber que altura você está. Por exemplo, você pode voar acima dos prédios, por exemplo, de uma cidade? Não. Não. Tem uma regra que diz que você tem que voar acima de área povoada, tantos pés acima do mar, tantos pés, e tem uma regra que vocês vão estudar. Mas como é que você sabe quantos pés você está acima daqueles prédios, acima das pessoas, acima do obstáculo, da montanha? Através do altímetro. Então, o altímetro ele é essencial para dizer qual é a altitude, né? Qual é a altura que você está. Você sabe a diferença aí de altura para altitude? Sim, professor. A, Diga aí para a, a gente. a altura, vou ver se eu consigo explicar aí. A altura é em metros, medida a partir do solo, e a altitude é medida em relação ao nível médio, o nível padrão, né? O nível médio do mar, 1013. Isso, foi uma explicação bem simples, mas boa. Então, não precisa ser em metros, pode ser em pés, em metros, tá? Pode ser a unidade que o país adotou, que o piloto adotou, que o instrumento tem, tá ok? Eu, por exemplo, eu voei planador. O planador que eu voava, era em metros. Os outros aviões todos eram em pés. Mas tinha avião que tinha metro e pés também. E isso às vezes confundia, porque você queria saber a altura, tinha que olhar para o altímetro certo, né? Para não confundir. Porque aqui no Brasil você voa com pés, ok? Tem países que você voa com metros. Então, o instrumento chamado altímetro, ele basicamente é para te fornecer informação tanto do seu controle, junto com o velocímetro, e que altitude que você está voando, ok? Nada de diferente aí. Espera que passou rápido aqui, meu mouse está muito rápido. Existe um outro instrumento que é o que indica a razão de subida e descida. Para que serve esse instrumento aí de indicador de subida e descida? Diga aí, Divino, você que é o Papa hoje aí. Então, esse é o vertical, né? O indicador de subida e descida. É o variômetro, eu conheci aí como variômetro, outros conhecem como climb, né? E a função dele é indicar
a tua subida ou a tua descida. Vai medir em pés por minuto, metros por segundos, enfim. Ok. Então, Marcelo e Jonathan entenderam bem? Sim. Por que é necessário esse instrumento no avião? Alguém saberia me dizer? Para não inclinar demais ele na subida? Eu poderia voar só com o altímetro e o velocímetro? Se eu quiser subir ou descer? Acho que sim. Sim. Inclusive, ele pode dar pane ao climb e você voar só com um ou com o outro. Ele simplesmente vai aperfeiçoando mais o seu voo, te dando mais condições, mais informações para você voar com um detalhe maior, né? Então, por exemplo, quando você fala, vou subir a 500 pés por minuto, como ele está dizendo aqui, per minute. Então, eu sei que eu vou gastar, em um minuto, eu vou subir 500 pés, ou descer 500 pés por minuto. Então, eu consigo programar a minha descida, a minha subida, utilizando esse instrumento chamado climb, o indicador de razão e subida, como um auxílio. Porque o altímetro por si só não te diz essa razão, ele simplesmente vai dizendo que está mudando. Mas esse aqui não, ele diz se sua altitude está mudando para cima ou para baixo, de acordo com essa razão, de 500 pés, 1.000 pés, 2.000 pés, 5.000 pés, vai depender da sua razão. Ok? Então, vocês viram aí que está afinando mais, a coisa está se aperfeiçoando mais, tá bom? Por exemplo, vocês estão num avião, que o avião tem uma despressurização, e estão lá voando a 33.000 pés, por exemplo. O piloto, quando sofre uma despressurização, a aeronave sofre uma despressurização, as máscaras caem, né? Vocês já devem ter visto isso, e ele coloca o nariz do avião para baixo e desce o avião. E ele tem que descer o avião num número X de segundos. Para quê? Para que vocês tenham oxigênio. Porque acima de 14.000, 12.000, 14.000 tal, começa a ficar rarefeito e começa a afetar a saúde dos passageiros. Então ele precisa colocar o avião numa razão de descida em tal condição que naqueles 30 segundos ele consiga chegar, por exemplo, a 14.000 pés. E que razão ele coloca? Se ele não tiver o climb aqui, esse indicador vertical speed, ele vai ter que ficar imaginando lá no altímetro como que ele vai botar o ângulo de descida. Com o climb não, ele coloca, por exemplo, 5.000. Então dá 5.000 pés por minuto. 5.000 pés, será que é o suficiente ou não? De repente não é, ele precisa aumentar a razão mais ainda. Então aqui ele ajuda a fazer a conta dele, num caso de uma emergência, por exemplo. Ok? Vocês já passaram aí como passageiro alguma emergência de despressurização? Não, ainda Não. não. Espero não passar. Mas Tem, professor. já viram aí alguns filmes, né? Algumas coisas, né? Bah, Todo filme tem despressurização, né? É. professor. Quando ele Diga tá aí. descendo assim, tipo, ele tá 30.000 pés. E daí ele tem que descer, ele chega a ficar com o nariz completamente para baixo, assim, ou não chega exagero tanto assim. Não, é porque o termo que você usa, né, completamente para baixo, tal, ele é subjetivo. Ele coloca o nariz para baixo mesmo. Você precisa aumentar a sua razão. Então, às vezes tem piloto que abaixa o trem de pouso para afundar mais rápido, abre o spoiler, faz vários artifícios e o nariz sempre tem que ir para baixo, porque o avião precisa descer. E realmente é uma atitude agressiva, assim, bem para baixo mesmo, ok? Mas por que abrir o trem de pouso? Porque você Arrasto? oferecendo mais arrasto, e reduzindo a potência, por exemplo, você precisa baixar mais o nariz e a razão de descida aumenta mais ainda. Ou é uma maneira de você afundar mais rápido e perder altura mais rápido. Hum, Você, quando coloca o trem de pouso na situação de baixo, né, para pousar, você precisa ter potência para compensar esse arrasto. Então, se você não tem potência e precisa descer, o que você faz? Você não vai usar potência, você abaixa o nariz do avião, então ele afunda mais rápido ainda. Ou seja, ele vai perdendo sustentação. Para não estolar, ele faz uma troca.
eu perco altura e ganho velocidade e ganho sustentação. Então é sempre uma troca de energia. Ok? Agora, se ele quisesse voar normalmente, ele já não faria isso, ele só baixaria o nariz, reduziria a potência até um valor lá e tal, e viria com uma velocidade prevista lá. Okay? 220 nós, 250, 270 nós, depende da altura que ele está, da altitude que ele está também. Porque existem regras de velocidade máxima em algumas altitudes. Ok? Isso Ok. vocês vão estudar lá na frente. Lá. Bom, então vocês já viram que depois do 14 bis inventaram um velocímetro para quê? Para que ele saiba que velocidade ele está voando, para saber se a aeronave dele está nas condições previstas e programadas conforme a sua certificação. Mas ele precisa saber que altura ele está voando, porque tem obstáculos, tem que chegar nas pistas, então botaram o altímetro. Mas ele agora ele refinou mais, ele quer saber qual é a razão que ele sobe ou desce. Aí colocaram o indicador de subida e descida, que é o que nós estamos falando. E quando ele decide voar sem enxergar o horizonte, ou seja, ele está voando e a condição meteorológica, por exemplo, está dentro de uma nuvem, ou está fechado, está chovendo, qual é o instrumento que pode ajudar a fazer o voo? Que instrumento que vocês acham que é? O horizonte artificial? O horizonte artificial. E eu consigo voar instrumentos sem o horizonte artificial? E aí, Divino, consegue? Não, não consegue, vai ficar difícil. Consegue, consegue sim. Se você tiver o treinamento adequado e voar pelo altímetro, pelo climb, pelo velocímetro, você sabe, por exemplo, pelo climb se você está subindo ou descendo, concorda? Certo. Então é o meu horizonte ele. Se eu estou subindo, se o climb está subindo, eu estou para cima, eu vou e baixo o nariz. Aí, mas eu baixo quanto? Eu olho lá o meu altímetro e o climb e a minha velocidade. Se a velocidade aumentar muito, o climb também é coisa, eu reduzo um pouco o climb e a velocidade vai diminuir. Dá um trabalho? Dá muito trabalho, Com mas dá para certeza. voar. Mas dá para voar, ok? É, tá certo. Mas o piloto não gosta de ter trabalho, né? Então o que que ele faz? Então ele usa o indicador de atitude, que é o famoso horizonte artificial, que normalmente é a parte superior é azul e a parte inferior é o marrom, né, para simbolizar aí a Terra, né? E esse instrumento ele é essencial para o voo, principalmente o horizonte reserva, né, o stand-by. Toda aeronave precisa de um horizonte stand-by, porque se falhar tudo, ela tem o reserva funcionando. Normalmente, quando você não tem o stand-by funcionando, você nem decola. Então, você tem todas aquelas telas bonitas funcionando, tal, mas precisa de um pequenininho para servir de seu último recurso para voar. Na FAB, por exemplo, a gente voava, fazia treinamento sem horizonte, porque um dia você poderia perder e precisava fazer a missão. Então a gente treinava, fazia treinamento. Mas é cansativo, cansa bastante, ok? Então o horizonte é o que vocês falaram. É claro que, dependendo da modernidade do avião, ele nessa tela aqui tem várias informações. Você tem lá 10 graus, 20 graus, né? Tem para de inclinação, que são esses tracinhos aqui, 15 graus, 30 graus, 45 graus de inclinação para a esquerda, inclinação para a direita. Se o seu nariz está para baixo, seu nariz está para cima. Então é o pitch, né, que a gente chama o pitch do avião. E existe uma bolinha aqui. Vocês estão vendo? Sim, Como é que chama esse instrumento que tem essa bolinha aqui no meio? esse é o famoso pau e bola. É o famoso pau e bola. Esse instrumento, ele não precisa estar no horizonte, né, mas normalmente tem também. Ele te ajuda a dizer o quê, por exemplo? Diz aí, Divino. Ele é como se ele fosse um nível. Vou responder a grosso modo. Ele vai indicar a tua curva, se tu está derrapando na curva, se você tá nivelado. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Pô. Acho que eu não fui muito bem Exato. convincente. Exato. O nome aí está dizendo aí, né? Indicador de curva e derrapagem, né? Turn Slip Indicator. O que que é? Em que ele te ajuda, né? Ele te ajuda, por exemplo, se você é um piloto que está voando um avião
todo certinho, todo bacaninha, o pau e bola, né, o indicador de curva de derrapagem, esse tracinho que está entre o L e o R, né, que é o pau e aqui a bola, ele tem que estar no meio e a bola no meio. Significa o quê? Significa que o avião está todo alinhado, está todo coordenado, você não está voando de lado, não está derrapando o avião, não está perdendo energia. Então, você, estando com os motores funcionando, com as potências simétricas, e quer fazer um voo bonito para o seu instrutor ver, para os passageiros não enjoarem, você faz, e quando olha para o pau e bola, ele está nessa forma que está aí. Se esse pau aí inclina para a esquerda ou para a direita, a bolinha também vai subir ou descer, significa que o seu avião não está coordenado, alguma coisa está acontecendo. Ele está indo de lado, que chamam caranguejando, né? Vindo de lado. Ele pode estar com uma asa só inclinada e ao invés voando reto com uma asa torta, desbalanceada. Quando você perde um motor, normalmente, o que vocês acham que acontece com esse pau e com essa bolinha quando a aeronave que tem dois motores perde um motor? Vai de O lado. motor deixa de funcionar. Os motores são dois vetores, né? Se você perde um, ele gira para o lado, né, daquele motor que você perdeu. Aí esse pau vai cair e a bolinha vai para o outro lado. Então você vai voar. Aí você começa a fazer o pau ir para o meio e a bolinha ir para o meio, que é colocando o pé no leme e ajustando manche. E aí acontecem os primeiros erros de aviação, que não é o caso dessa aula, mas para vocês verem. Se você está a mão no motor, você não pode voar com ele assim do jeito que está. Tem que voar inclinado mesmo e com a bola meio fora. Ok? Vocês vão aprender isso quando vocês forem voar. Ou seja, se você vê o cara com o monomotor todo direitinho assim, ele está voando errado. Porque o seu avião está inclinado. Para poder compensar o motor, você tem que inclinar ele, uma das asas, e dar o pé também. Então, é uma condição que às vezes é mal interpretada pelo piloto, porque ele aprendeu que assim é coordenado. Realmente, assim é coordenado, estando com os dois motores funcionando. Ok? Então, ele também te ajuda a dizer se você está fazendo curva ou não. Então, se você não tem aquele horizonte, tem o Sleep Indicator aí, Turn Sleep Indicator, tem o altímetro, tem o climb e o velocímetro, você consegue voar também sem horizonte. Ele também te ajuda a saber se está fazendo curva ou não. E mais, se o motor do seu avião falha, perde alguma coisa, ele é o primeiro a indicar para você que está derrapando ou que está inclinando uma asa. Ok? Perfeito. Perfeito? Muito bom esse Então, instrumentinho. oi? Esse instrumento é muito bom, ajuda bastante. Ele é muito simples, super antigo. Alguns pilotos não dão valor a ele, mas ele é um instrumento muito bom. Quem voa planador, por exemplo, só voa olhando ele. O climb, ele. Claro, olha o velocímetro também. Mas ele te diz exatamente se você está coordenado para pegar a térmica e subir. Se você não tiver coordenado, você derrapa e afunda. Não consegue subir na térmica direito. Ok? O piloto planador gosta muito desse instrumento aí. Ele é o preferido aí. O que substitui no planador esse instrumento é uma fitinha que fica presa lá no nariz do avião, que também fica inclinando para um lado ou para o outro. Ele tenta manter ela alinhada com o nariz do avião. Já reparei essa daí nos vídeos que eu vi já. Bem no Isso. meio do para-brisa na frente, né? Tem uma lã, é uma lãzinha amarrada ali, presa num durex ali, numa fita, bem simples. E o piloto fica olhando para essa lã para não ter que olhar para dentro, ou olha para o pó e bola. Mas o piloto experiente, ele já sabe quando o planador está derrapando, quando está com a asa muito torta, porque o planador está sempre inclinando para ficar dentro da térmica, né? Então ele precisa estar com o pé, com a bolinha no meio ali para coordenar essa curva, ok? Então esse instrumento é muito bem utilizado para voo de planador. Dúvidas até aí? Não. Não, né? Tranquilo. E tem um lance engraçado, o seguinte, para os aviões mais modernos, né? Vocês já assistiram o filme aí do Maverick, do Tom Cruise? Já. Sim. Fala nisso, vocês estão vendo uma foto atrás de mim aí? Positivo. Isso.
Esse era o avião, eu era o Maverick daquela época lá, pousava no Minas Gerais com esse avião aí. Com esse... Era o Tom Cruise da época aí. Esse era o P-16 que voava que a Força Aérea tinha. Ok? De vez em quando eu vou botar uns aviões aí para contar a história. Então, como é que o Tom Cruise poderia saber, né? E como é que ele, se vocês assistiram o filme, vocês viram lá que ele tinha um tal de um maquímetro. Lembra? Que ele tinha que passar lá, acho que atingir 9, ele acabou passando 10, né? Lembra? E acabou danificando o avião, tal, teve um prejuízo bom. Não sei se vocês lembram lá. Então, o maquímetro também é um instrumento que ele tem, também tem ele digital, analógico, como tem ele digital também, ok? Então esse é um outro instrumento que diz o número de Mach. É o número da sua velocidade em relação à velocidade do som. Então você tem aí uma informação para os aviões mais modernos, aviões maiores, a partir de uma determinada altura ele já não fala mais em velocidade em nós, fala em Mach. Por exemplo, o Boeing lá, ele voa Mach 7.8, Mach 8. Quando é Mach 1 lá, que é 0, quando é 0.8 é 0,8. Quando é 1 é a velocidade do som. Tá? Vocês não têm hoje nenhum avião de passageiro aí que voa com a velocidade de som. Tinha antigamente o Concorde que voava, mas hoje não tem mais ele. Então todos voam aí 0.8, 0.9, no máximo fica por aí. Ok? Ok. E o Tom Cruise, que vocês não assistiram esse filme não, né? O Maverick, né? Assistiu. Saiu no cinema agora, há pouco tempo atrás, né? Isso. Destruiu o avião, na Esse verdade. segundo foi muito bom. O primeiro foi bom, mas esse segundo foi em termos de imagem, bem mais realista do que o primeiro. Muito bom. Tava derretendo o avião já quando ele tava no Mach 10, né? Isso. E ele estava desobedecendo uma orientação lá do comando dele lá, né? Mas ele era o estilo do filme. Vocês devem ter observado que tinha o maquímetro, ali que ele não olhava velocímetro, ele olhava o maquímetro. Para quando a partir de uma determinada velocidade, é o maquímetro que fica mais preciso do que o velocímetro. O velocímetro continua indicando lá, mas ele olha o Mach, tá ok? Bom, dúvidas aí? Não, tranquilo. Tranquilo. Existem aqueles que a gente chama de instrumentos do motor. Esse aqui é um bem antigo, tá? Vocês conhecerem como era, né, antigamente. Você tem aqui em cima temperatura, né? Você tem aqui do óleo em relação ao óleo, você tem pressão do óleo, combustível também e temperatura. Desculpa, esse instrumento aí, o que tem de moderno hoje é que às vezes isso aí está digital, está separado um em cada instrumento, mas normalmente são os instrumentos básicos de motor. É a temperatura, né, ou da cabeça do cilindro, ou da temperatura entre as turbinas, o óleo, que você precisa ter óleo para poder, lembra das aulas anteriores de lubrificação, né? Saber como é que está a sua quantidade de óleo e a temperatura também e a pressão. Normalmente, se você tem uma pressão muito baixa, o que está acontecendo com o seu avião? A pressão de óleo muito baixa. Alguma coisa está ruim na bomba do motor, na bomba de óleo, concorda? Sim, com Se eu tenho a certeza. pressão baixa, não vai mandar o óleo suficiente, vai provavelmente esquentar ou vai danificar esse motor. Então, você tendo a pressão muito baixa ou a temperatura muito alta, ou os dois ao mesmo tempo, você vai ter um problema aí para conviver. E tem esses instrumentos que a gente já conversou nas aulas de temperatura, de óleo, né? Falando de lubrificação, você tem instrumentos que medem, que te fornecem informações sobre a temperatura, sobre o temperatura do óleo, do combustível também, né? Quantidade, pressão, tudo tem instrumento hoje em dia. Hoje você consegue medir tudo. Dúvidas aí? E Não, aí, não. a gente falou de todos esses instrumentos, e aí precisa entender o seguinte: como é que eu vou com esses instrumentos? Vocês devem estar, puxa vida, eu olho para eles todos ao mesmo tempo? Como é que é? Como é que você faz aí, Divino?
Não, na necessidade do voo, eu vou olhar cada instrumento dependendo da necessidade. Monitorar velocímetro, a minha rota também, né? Verificar se eu estou nivelado, se meu climb também está nivelado, enfim. É um por vez mesmo, não dá para ficar olhando todos, né? O que você acha, Marcelo? É isso aí, não? Eu acho que nem o Divino falou, né? Eu acho que todos ao mesmo tempo é impossível, né? Você tem que. Não Vocês vão aprender na. Alô? Oi? Oi. Vocês vão aprender no dia a dia que tem uma técnica, né? Você sai, por exemplo, o altímetro volta para o horizonte, que você tem que manter o avião voando nivelado. Aí você já olhou a altura, olha para o climb, volta para o horizonte. Olha para a proa, volta para o horizonte. Olha para o põe-bola, volta para o horizonte. Olha para o velocímetro, volta para o horizonte. O horizonte é o central e todos eles que estão em volta fazem com que você fique alternando o que olha e o que volta, o que olha e o que volta. Por isso que o voo de instrumento é bem cansativo, porque você precisa estar fazendo o famoso cheque cruzado. É um olho no padre, outro na missa, um olho no padre, na missa. Você olha para lá, olha para cá, olha para lá, olha para cá. E eles são posicionados no painel de forma ergonômica para facilitar essa, vamos dizer assim, essa mudança de olhar para um para o outro, sempre mantendo o avião numa condição segura. Ok? Vocês sabiam disso, Jonathan? Dessa forma, assim, não, mas dá pra ter Você uma noção dirige, já. você dirige carro? Sim, Qual é o é instrumento que só, você olha quando você está dirigindo o carro? só, uma- olha, dificilmente o cara dá uma olhadinha no velocímetro, gasolina, temperatura da água ali, mas Você não olha para sempre, né? fora, você olha para fora, né, para a rua. É, E como é que você sabe a velocidade que você está? daí às vezes o cara dá uma olhadinha só, E aí depois olha para fora de novo, né? é. E aí como é que você olha para RPM? Não, só escuta, só. Nem, Nem sabe nem, para que tem, né, aquela RPM lá, né? não, sabe o que tem, mas sabe pra Mas que nem serve usa, pouco, mas não usa, mas né? é, Então, tu acaba habituando. é. Então o que que você faz? Você olha para o horizonte, que é o para fora, depois olha para o teu velocímetro, para ver se a velocidade, se o cara não vai, o radar não vai te dar uma multa. Aí olha para fora de novo, que é o teu horizonte. E aí você pode até checar pelo barulho, né? Se tem que passar uma marcha ou não, é RPM, se está adequado ou não, mas é o ruído. Então o ruído também é um instrumento para você, que é o som, né? E aí você pode olhar também, se acender alguma luz, você olha, se a temperatura, mas você olha para fora de novo. Não se atropela aquela senhorinha que está passando lá. Aí a luz acendeu a luz do óleo. Como é que você continua dirigindo? Como assim? Não acendeu a luz do óleo? Acendeu. Você está dirigindo, aí a luz do óleo, pum, acendeu. Ah, tu encosta, né, no carro, tu tem o recurso de encostar. No carro você encosta, mas você não encosta de primeira. Você ainda dá uma olhadinha lá para fora, vê se tem É, espaço, vê se vê outro carro. Você olha para fora e olha para a luz do óleo. Olha para fora, para a luz do óleo. Né? Então você procura um sempre espaço. faz a busca do seu horizonte, que é a olhada para fora e o que está acontecendo dentro. E o avião é assim também. Você olha para a direção, você olha para o altímetro, você não está. De repente você está voando instrumento e está baixando o nariz do avião, a velocidade está aumentando, a razão está aumentando, está perdendo altura, vai colidir com o solo. Então você tem que estar sempre checando, né? E existe um método para fazer isso, ok? Ah, isso tudo é o teu treinamento. A famosa aeronavegabilidade da aeronave é quando esses instrumentos que são essenciais, eles estão funcionando. Se esses elementos essenciais não estão funcionando, para cada aeronave você vai ter no manual dizendo: sem o horizonte artificial, não dá para sair. Sem o altímetro, dá para sair desde que tenha se a aeronave tem dois altímetros, desde que tenha um altímetro. Ou se os dois altímetros estão funcionando, estão, por exemplo, com erro acima de 75 pés, sei lá, tem lá um número X. Não é confiável, então você não pode decolar.
Se o seu piloto automático é acoplado ao altímetro, ao horizonte e tal, se o altímetro está em pane, você é obrigado a voar com o piloto automático, você também não pode voar. Então, esses instrumentos, eles fazem com que a aeronavegabilidade dessa aeronave funcione ou não. Para cada avião, quanto mais sofisticado tiver, mais instrumento tem e mais precisa desses instrumentos para voar. Okay? Entenderam até aí que eu falei? Sim. Sim. Qual desses instrumentos aí você acha que não dá para voar? A gente já falou um pouquinho, vocês falaram ali do horizonte, mas agora a gente já deu outras ideias. Qual desses aí vocês acham que vocês, se faltar, vocês não voam? Velocímetro. Velocímetro? O velocímetro e o altímetro, esses dois aí é essencial para o voo. O Eu acho que velocímetro, depende. vamos fazer o seguinte, vou dar 5 minutos para vocês discutirem, que essa aí é boa. Um falou velocímetro, aí depende. 5 minutos. Eu acho que nem o professor falou, depende do fabricante, né? O fabricante diz que sem tal, tipo, sem o horizonte dá para voar, ou sem o velocímetro dá, daí tem outro que diz que não dá. E também depende muito da circunstância desse voo, né? É, Mas é complicado você voar sem velocidade, sem saber que velocidade você está. Tem que com ser muito certeza. fácil para chegar e colocar o avião no solo, principalmente aí se for numa condição aí de voo por instrumento, você perdeu o velocímetro. Verdade. Eu É, acho que é. no carro você ainda tem uma noção, né, da velocidade, mas no ar No ar é complicado, fica complicado você ter uma referência de velocidade, né, para saber se você está a velocidade correta, né, verdade. mais complicado. Eu acho que ele é o mais essencial, isso, se for ver bem. Não consegue pousar nem decolar. Vai correr até desistir, até acabar a pista e não vai saber se está na hora de subir. Né? É Ah, verdade. É complicado. Eu tenho uma asa aqui, claro, a gente não vai voar com velocímetro na asa, mas, cara, a sensibilidade é totalmente diferente. Então, assim, a gente está falando de um avião e a coisa já é mais complicada já. Vamos, vamos aguardar o mestre chegar aí para a gente ver com ele. Ele certamente vai trazer um conhecimento a mais aí para nós. E aí? Fixamos a ideia no velocímetro. O velocímetro, né? Isso. Vocês estão pensando igual carro, né? Então vamos lá. Sem o velocímetro, vocês não voariam, né? fica complicado, né? Em situações tipo pouso, decolagem, assim, eu acho que pelo achismo, assim, é muito arriscado. É bem difícil mesmo. E vamos supor, vocês têm o velocímetro, o altímetro, melhor dizendo, desculpa, vocês têm o velocímetro e não têm o horizonte. Como é que vocês voam? Visual. E se não tiver visual, vocês estão voando instrumento, né? Já decolaram, estão lá em cima e falhou o seu horizonte. Como é que vocês fazem? Aí Era é aquele. a sincronização do velocímetro com o altímetro Clive, igual o senhor estava explicando agora há pouco, e o variômetro. Esses três aí seriam de extrema importância e seriam fundamentais. Pois é, esses instrumentos, eles recebem informação externa, concorda? Certo.
famosa tomada de pressão estática, tubo de pitot, né? Vem todo um sistema que abastece ele de ar, né? Tem um projeto de construção do instrumento que ele é abastecido. Provavelmente, se você perde um desses instrumentos, está acontecendo alguma coisa com o seu sistema. Então, se todos eles precisam de informação externa do ar, né, de pressão, provavelmente um pode estar afetando o outro. Claro que você tem o horizonte, você tem um sistema giroscópico, ele pode estar em pane interna, né? Ele não está precisando de ar externo para funcionar. Mas o altímetro, o climb, né? O velocímetro, ele, se você começa a tampar as entradas de ar que vem para passar a informação para o velocímetro, para o altímetro, você vai ter uma informação equivocada, concorda? Com certeza. Quem voou aí no meio do mato tomava cuidado para as cobras não entrar lá no tubo de pitot e tampar, né? Ou então o cara mandou lavar o avião, tampou lá a tomada estática e esqueceu de tirar o adesivo e decolou assim mesmo. Vocês já ouviram falar disso? Tem uns besourinhos também que gosta de fazer a casinha lá dentro. Isso, exatamente. Então, a informação ela pode estar correta, como pode estar equivocada, né? Ou não está bem aferida, né, a informação. Todos eles são importantes e dá para sobreviver sem um deles ou dois, dá para sobreviver, mas vocês vão ter que tomar muito mais cuidado e entender o que aquela informação. Por exemplo, se você tem um velocímetro ali indicando 250 nós, você está nivelado lá, 250 nós, descendo, 250 nós e o seu altímetro começa a parar de descer e a velocidade aumenta. O que está de errado aí? Seu altímetro está parado, não está descendo mais nem subindo, está nivelado e tua velocidade está aumentando. O que pode estar acontecendo? Você vai e olha para o climb, né? Vê se o climb está descendo ou está subindo, não é isso? Certo. Aí você vê lá que o climb está descendo. Aí você diz, minha velocidade está aumentando, o climb está descendo. Você Então, está o que que é? descendo? Se ele está descendo, o meu time está quebrado, se ele está parado, concorda? Correto. Então, agora, se o meu climb está descendo também, então está tudo certo. Agora, se o climb não, se o meu altímetro está descendo. Agora, se o meu climb está subindo, o meu altímetro está parado e o meu velocímetro está aumentando, o que pode estar errado? Climb e o altímetro. De repente, o meu velocímetro está errado. Ele está dando uma indicação falsa de velocidade alta. E não está, meu nivelado. Eu estou nivelado. Eu tenho dois instrumentos me dizendo que eu estou nivelado, que é o altímetro, que não está mexendo, e o climb também. E o meu velocímetro está aumentando. E eu não mudei a potência. Provavelmente tem uma pane nesse velocímetro. Então vocês precisam analisar isso durante o voo, quando acontecem essas desordens, né, dos instrumentos. Ok? Não é só voar, vocês precisam analisar e saber cada instrumento, como ele foi construído naquele avião, o que passa a informação para ele, se no caso é digital, se não é, enfim, todo esse processo vocês precisam entender para poder analisar se o meu avião está subindo, está descendo, foi cor para a direita ou cor para a esquerda. Ok? Então, é uma análise que requer um conhecimento grande de como os instrumentos do seu avião funcionam, ok? E isso ele não só faz a aeronavegabilidade, como está na certificação dizendo os requisitos para você poder voar ou não com o instrumento faltando ou não, ok? Entendemos até aí? Sim, professor. Certo. Aí o outro item que eu chamo aqui de sobrevivência, que era lá aquela olha para o horizonte, vai para o altímetro horizonte, climb horizonte, não sei o que horizonte, velocímetro horizonte, é quando acende as famosas master caution, acende os alarmes para vocês. Além dos instrumentos, vocês também têm que estar preocupados com os alarmes. Se eu estou voando dentro de uma área de nuvem, com esse aviãozinho mais tranquilo, de um motor a pistão, e acende uma luz de fogo, o que pode estar acontecendo? Pegando fogo. Vai ter fogo. Bom, pode ser um curto também, né?
Mas aí vocês vão ter que ter o treinamento adequado para não ficar acreditando, espera aí, será que é fogo, será que não é? A gente já fez um estudo de caso sobre isso aí. E tem também o alarme de cor diferente, que dá uma dica para vocês, tá ok? Se é âmbar, se é vermelho, para cada avião tem uma, vamos dizer assim, uma explicação. O que que isso tem a ver com os instrumentos? Tem a ver o seguinte: se você tem um alarme que você quer fogo e vai ter que cortar o motor, reduzir o motor, você vai ter que voar numa determinada velocidade, talvez não naquela altitude, tem que ser mais baixo. E aí você vai precisar que os outros instrumentos também estejam funcionando para você poder fazer essa modificação de planejamento de voo, voar mais baixo e aos poucos voando mais baixo, ou fazer o pouso com a velocidade maior, se eu tenho uma pane de flap, se eu não tenho, né? Se meu flap está em pane, eu vou precisar voar mais, com a velocidade maior, vai comer mais pistas. Então, eu preciso de alguns instrumentos funcionando por conta dessa emergência, tá ok? Tá bom até aí? Não é arriscado, professor, voar com o flap baixo, assim, em altura, em velocidade muito alta? Ou ele suporta? Eu não entendi a sua pergunta. Voar com flap baixado, você está falando? É, com velocidade alta, assim, tipo, ele suporta? Os aviões, eles têm o capítulo lá de limitações, né? Que a gente Correto. falou aí da certificação. Ele tem lá a velocidade máxima para o flap 15, flap 30, flap 40, full flap, flap 1, flap, depende de qual avião, como é que ele chama. Se você está passando daquela velocidade, o que que acontece? Você está causando dano àquele flap. Então você vai causar algum dano. Alguns aviões, à medida que você aumenta a velocidade e ela está passando da velocidade máxima dele, ele vai recolhendo o flap sozinho. Sozinho não, né? Ele aciona o recolhimento para proteger e não causar um dano no seu avião, tá ok? Sim. Depende da modernidade do seu avião, mas é inadequado. Você tem que respeitar a velocidade que o fabricante colocou ali para voar. Aquele flap, spoiler, trem de pouso também tem limite, você não pode voar acima de tantos nós. E nem baixar e nem subir também, nem movimentar o trem. Então, tudo tem limites que precisam ser entendidos. E quando você tem esses alarmes, que você tem que fazer um corte e tal, que instrumento você precisa olhar também para considerar o voo satisfatório? É o velocímetro, eu tenho que voar na velocidade com um monomotor, é uma velocidade, com dois motores de outra velocidade. Então, tudo isso aí tem um procedimento, ok? Então, esses instrumentos interferem no seu voo. Beleza Ok, até aí? beleza. Ok. Isso aí, com isso a gente já adiantou um pouco o que são as emergências, né? Você, dependendo das emergências, você precisa operar aquele instrumento de forma adequada ou, de repente, ele está te apontando já uma emergência. Você tem uma velocidade caindo, uma variação de altura, de repente, brusca, climb também, alguma coisa pode estar sofrendo. E lembrar que o perigo, não vou dar aula de segurança para vocês têm esse curso ou vão ter, é uma fonte potencial de dano. Então, se existe uma possibilidade de ter um dano, existe um perigo. E eu já adianto para vocês, tudo na vida tem um perigo. Me explica aí, me dê um exemplo aí de onde não tem perigo na vida de vocês. Ah, bom, em todas as situações. Eu tiro por mim, sair para ir trabalhar de bike e antes de chegar na minha loja, fui atropelado e fraturei o braço. Enfim, perigo é Nossa. constante. A gente tem que estar atento sempre, porque é um descuido e ele acontece. Então, toda vez que você se movimenta, respira, está vivo, existe um perigo. O que às vezes a gente confunde é o tal do risco, né? Que é a probabilidade desse dano acontecer. Ok? Normalmente o risco é dado em probabilidade, tantos por cento, X%, 10%, 20%. Qual é a probabilidade de você ser atropelado de novo naquele lugar lá, tal, tal? Só você que vai dizer, porque que condição, eu não sei que condição que foi o seu acidente lá, mas existe uma probabilidade dele repetir, né? Sim, Ou de ter a primeira vez também, né? sim, com certeza. Então, lembrar que os instrumentos,
eles também apontam para uma fonte potencial de dano. Alguma coisa pode estar acontecendo no seu avião. Tanto os instrumentos do motor, quanto os instrumentos de navegação, de horizonte artificial, climb, altímetro, todos esses instrumentos que nós falamos. Eles são indicadores para vocês. Ok? Bom, essa foto aí, eu vou só para mostrar para vocês. Estão vendo aqui esse avião aí? Sim. Esse Sim. avião era esse aqui. Sério, rapaz. Que Fui eu estrago. que eu fiz a investigação desse acidente aqui, desmontei ele todinho em Salvador e levei lá para Brasília, para o CENIPA, para montar no laboratório, para os alunos treinarem como fazer a investigação. Qual era o avião? Não apareceu aqui, só tá a foto dele quebrado. É isso mesmo, é esse que está atrás de mim aqui, É o Rapaz, P-36. é o P-16. P-16. Isso. judiaria. Bacana. Oi? Bom, Judiaria. então, esse aí é um acidente que eu investiguei. Foi tinha informações nos instrumentos, né? E os pilotos divergiam das informações, né? De RPM, de velocidade. Às vezes dá a impressão que o instrumento é que está em pane, ou um dos dois deve estar com a razão, ou nenhum dos dois. Então você tem que investigar. E para isso nós trouxemos aqui um estudo de caso para vocês, tá? Antes de entrar no estudo de caso, para trás, alguma dúvida, algum comentário? Não, professor. Da minha parte, tá Tranquilo. Conseguiram ver que na parte prática os instrumentos podem passar alguma fonte Sim, de dano, perigo? Conseguiram entender isso? sim, com certeza. Sim, sim. Com certeza. Sim. Então, nós vamos agora ver o seguinte: eu vou pedir aqui para o Jonathan, que gosta de ler, lê aí. Lê aí o estudo de caso. No domingo, 31 de maio de 2009, o Airbus A330-203, matrícula FGZCP, não sei falar linda, operado pela empresa Air France, decolou às 22h29 para efetuar o voo regular AF447 entre Rio de Janeiro e Paris. 12 membros da tripulação, 3 PNT, 9 PNC e 216 passageiros estavam a bordo. Ok? Vocês lembram desse acidente? Sim. O do Concorde? Não, é do Air France. Air France Marcelo, é o que lê caiu No oceano. no Atlântico, né? É isso. isso. Marcelo, lê primeiro aí a contextualização, por gentileza. O comandante de bordo propõe ao copiloto um descanse um pouco por causa do cumprimento do seu turno. Esse último respondeu que não queria dormir. Ok. Eric, tudo bem, Eric? Consegue ler aí? Tudo certo. Leia o segundo aí, por O, gentileza. tá. O peso e o centro de gravidade do avião estavam dentro dos limites operacionais. Beleza. Divino, leia esse outro aí, por gentileza. Houve uma incoerência entre as velocidades medidas, presumivelmente como resultado da obstrução das sondas Pitot em ambiente de cristais de gelo. Beleza. Agora, Jonathan, de novo, lê esse outro aí, por favor. Às 2h12, o PF disse: eu já não tenho nenhuma indicação. E o PNF disse: não há nenhuma indicação que seja válida. E Marcelo, lê a próxima, por gentileza. Nos instantes que se seguem, é constatada uma diminuição da incidência. As velocidades se tornam-se novamente válidas e o alarme de stall é reativado. Eric, por gentileza. A deficiência da velocidade mostrada
no PFD esquerdo durou 29 segundos. Obrigado. Divino, leia esse, por favor. Os copilotos não tinham recebido treinamento para alta altitude do procedimento IAS questionável e sobre pilotagem manual. E os destroços foram encontrados a 3.900 metros de profundidade. Então, esse é o acidente, que esse é um caso real, né? E vocês, com a simplicidade que vocês viram dos instrumentos, tais, conseguem elaborar aí fazer uma análise da causa raiz, né? Contextualizar, fazer aí uma continuação aí que a gente chama, né? Das alternativas de solução para aquilo que vocês estavam vendo, análise de custo-benefícios, emitir, desculpa, cadê aqui? As recomendações, que recomendação que pode ser, implementação e acompanhamento e uma lição aprendida. Esse aí é o pedaço lá do leme lá dele que foi achado, os instrumentos Então, os instrumentos enfrentavam uma forte tempestade, baixa temperatura congelada, tudo pitou, incoerência das informações. Então, qual é a dor de cabeça de vocês agora? Eu vou deixar vocês aí por 5 minutos lendo esse daí, discutindo aí, mesmo sabendo o acidente, né? E tentar identificar qual foi a análise da causa raiz aí, ok? 5 minutos. A quem interessar aí por curiosidade, tem uma série desse acidente aí que foi gravado aí pela Globo aí, não sei se ainda está disponível, né, mas eu assisti tem alguns meses atrás aí, a título de curiosidade. Ok, obrigado. Eu não tô lembrado desse episódio aí, desse avião. Não, você não lembra do acidente, de fato, que aconteceu? Ele teve uma grande repercussão na imprensa, Foi bem, foi bem bem divulgado. divulgado. Bom, cara, essa aeronave, eu acredito aí na possibilidade né, do que aconteceu, até já foi visto ali um pouco mais embaixo, que havia gelo, né, formação de gelo. Provavelmente houve uma obstrução dos tubos de pitot e daí as informações passaram a ser erradas, chegar de forma errada para o piloto. E dependendo aí de como, eu não sei se isso são minhas explicações, assim, mas de repente a aeronave ela tem um aquecimento para essas entradas de ar, né? Pode ser que também não estava funcionando adequadamente, ou dependendo dessa formação de gelo, elas não foram o suficiente aí para dar conta aí de liberar a passagem de ar e chegar uma informação correta lá para a tripulação. Eu acho que foi isso que pode ter atrapalhado. E os pilotos que não eram, né, os copilotos aí que também não tinham um treinamento adequado. Pois é, ele diz, né? Já que eles não tinham treinamento. Agora tu falou do tubo de pitot ali, eu lembrei do ocorrido. Deve ter, para deixar obstruir ele, né, com gelo ali, provavelmente, né, houve a deficiência ali no aquecimento, né, que até tem, né, avisos, né, quando o avião está em solo, né, você vê o aviso ali para não encostar, né, no tubo de pitot, justamente por conta da temperatura. Pode, pode gerar queimaduras. E, né, para ter
deixado formar gelo ali a ponto de obstruir, né, momentaneamente, né, deve ter, ou a temperatura era tão fria, né, como o João Divino comentou ali, né, que não foi o suficiente, né, o aquecimento, ou, né, houve falhas momentâneas ali, ou até o avião perder um pouco de altitude, sair da condição de gelo e voltar a indicar de novo, né. Exatamente. É porque essa questão do voo sem referência, sem as referências, ele é difícil do piloto se situar, ainda mais no caso deles aí, que esse voo ocorreu à noite, né? Isso, E daí foi um fator que certamente foi determinante para a desorientação aeroespacial deles. sim. Por isso que eu te falei lá sobre a questão do velocímetro, mas aí também tem, igual o professor estava comentando, que você tem que associar ali, para poder entender o que está acontecendo, você tem uma noção de como funcionam as coisas a bordo ali no painel, né? Então, só que nessa condição aí de uma formação de gelo severa nesse tubo de Pitot, certamente vai dar pau em todos os componentes ali que vão receber e que mede alguma coisa, né? Velocidade, altitude, enfim, em função da pressão do ar. Então, foi bem complicado esse voo deles. Algum de vocês aí já verificaram, já pegaram algum voo que teve formação de gelo? Não, nunca foi. Nunca voou. Eu já Ah, eu, passei assim, cara, uma única vez, eu estava voando de São Luís para Brasília, eu vim a bordo de um Xingu, e quando a gente estava passando ali pelo nível, acho que 12.000, não me recordo bem, mas houve uma formação de gelo bastante severa na asa. E é rapidão, cara, acontece. Você olha para o bordo de ataque, a raiz ali a base da hélice, da metade para o spinner, fica cheio de gelo. É um troço incrível. Bom, pessoal, olha só, muito bom o papo, né? Mas vocês não podem fugir. Certo. Vocês começaram a entender os instrumentos, até discutiram, né? Não dá para decolar sem velocímetro, né? A gente falou das informações inadequadas ou que eram divergentes ou não, né? Sim. Mas vocês precisam focar nesse estudo de caso e escolher aí, analisar que causa raiz pode ter acontecido para ter, pode ter aparecido para ter acontecido esse acidente. Então, por exemplo, eles falaram ali né, para descansar um pouco, o centro de gravidade estava ok, houve uma incoerência entre velocidades. Então, o que que eu tenho? O que que vocês analisam na aula? Se você tem esse avião tinha dois indicadores de velocidade, por exemplo, direito e esquerdo, né? Vamos supor, direito e esquerdo. Mas ele tem altímetro, ele tem climb, concorda? Correto. Ele tem o famoso pau e bola, então, e o horizonte. Por que que o piloto não, o piloto conseguiria utilizar esses outros instrumentos para ajudar na identificação que esse velocímetro não estava bom? É isso que vocês têm que começar a pensar. O que que pode ter faltado, o que que pode não ter tido, né? Ou o que que aconteceu ao mesmo tempo. Por exemplo, a incidência, né? Ele começou a baixar o nariz do avião. Bom, mas se ele baixou, a velocidade aumenta ou diminui? Né? Ah, mas se ele baixou a velocidade, vai aumentar um pouquinho, porque quando está para cima, né, ele está perdendo velocidade. Aí não tinha um treinamento. Aí depois a velocidade começou, o PFD é o painel lá do display, né? Começou a aparecer, durou esquerda, durou 29 segundos. Então ele viu que tinha alguma pane ali que existia na velocidade. E o altímetro? E o climb? Como é que estava nessa situação? O ângulo de ataque estava baixo, estava alto? É isso que vocês precisam entender, mesmo sabendo o resultado. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver lá
do relatório final, Sim. mas vocês podem fazer esse trabalho independente do que está escrito no relatório final, ok? Uhum. Vou dar mais uns 2 minutos aí para vocês aí conversarem. Pois é, eles se deixaram levar pela falta de informação de velocidade, né? Esqueceram de prestar atenção no resto, ignoraram o resto. Mais ou menos por aí. Também, de repente, o cansaço da tripulação, a gente não sabe como esses homens estavam na escala, né? Qual que era a escala de trabalho imposta aí pela companhia, Certo. mas algum fator contribuinte aí para esse incidente, né? Para o agravamento do acidente, quer dizer, melhor falando, aconteceu. Pois é. E aí, Marcelo? Ali, né, como o professor comentou, né, para a gente chegar na causa, né, a princípio, né, por, a princípio não, né, foi isso, né, a gente, no filme lá na série fala também, né, Sim, mas aqui para pro nosso estudo de caso, né, a falha de indicação, né, foi, foi um dos fatores determinantes ali da queda, né, do avião, né, foi, né, a falha, né, do sistema de aquecimento ali dos tubos de pitot, né, onde gerou a discrepância ali das informações. das informações de velocidade, né, porque você precisa, né, de um delta de pressão ali, né, da tomada estática e da tomada dinâmica, né, para poder ter a informação correta. Aí foi momentâneo, né, essa desinformação, mas suficiente para desorientar aí a tripulação e ocasionar o acidente, né? Então, basicamente foi isso aí que aconteceu. Pois é, e complicado, assim, o que mais me chamou a atenção nesse acidente é que essas informações, elas foram momentâneas ali e tal, mas, poxa, como é que o cara perdeu a atitude de voo assim tão rápido? Pois é. Né? Porque sem informação de velocidade, beleza, mas baixar o nariz, uma vez que você estava voando lá a 30 e poucos mil pés, enfim, de repente, se tivesse baixado o nariz ali, descido, tentado estabilizar a aeronave. Agora, essa é a minha pergunta, mas vai que os caras tenham tentado fazer isso, né? Pois é, tipo, até pelo horizonte artificial ali não era só ter, de repente, mantido a rota. Ah, pois é, o avião estava voando, tinha Bom, potência, sim. isso aí, muito bom. A discussão está muito boa. Vocês têm que fazer isso no trabalho, né? Podem ler o resultado se quiserem na internet. Eu não aconselho, porque faz com que vocês sejam mais criativos aí e escrevam o caso, porque, como a gente fala, o caso não tem certo nem errado. Vocês vão fazer um caso, mas tem que ter uma coerência com o que vocês escrevem, né? Uma Uhum. causa aí, alguém já até falou, mas se ele olhou, se ele perdeu o velocímetro, a indicação, ele não podia ter outro instrumento para olhar, para cross-checar, ver se era isso, se era aquilo, ou será que todos falharam, né? Então, não é possível que você tenha um avião que todos os instrumentos falhem e você não consiga voar o avião. É isso, isso aí não tem um avião fabricado assim. Então, algo passou aí. É esse o exercício que vocês têm que ser criativos aí no sentido de identificar alguns pontos, né? E descrever o problema, fazer a análise da causa raiz, o custo-benefício, como é que implementa, o que recomenda. Por exemplo, vou dar mais 5 minutos para vocês analisarem o seguinte: suponha que vocês tenham identificado aí essa causa raiz foi um instrumento, um velocímetro, que seja coisa que o valha. Como é que que alternativa de solução vocês dariam para uma falha dessas aí, por exemplo? Vamos lá.
Uma falha do velocímetro? Vocês podem escolher a falha do velocímetro, se quiser. E agora, se vocês escolherem essa, que alternativa de solução vocês dariam? A utilização dos outros instrumentos, né? Continuar o voo pelos outros, o horizonte e tudo mais ali. A tripulação, uma tripulação treinada, ela vai manter a calma e vai confiar no restante, né? Vai tentar voar o avião com o que ele tem disponível. Agora, a solução era essa, procurar voar a aeronave com os instrumentos disponíveis. Pois é, de repente até o fator fadiga ali, né? Contribuiu bastante quando vê. Realmente. A questão, né, deles, né, ter falhado a indicação, né, de velocidade, né, uma questão ali que o João Divino até comentou, né, pelo horário do voo, né, a desorientação, né, espacial era, estavam, né, literalmente às cegas, né, não enxergando nada para fora. Aí com a falha do instrumento acabou piorando a situação, né? E eles deixaram né, de confiar no restante dos instrumentos que teoricamente estavam todos funcionando, né? Então foi um somatório aí de fatores aí que contribuíram para ocasionar o acidente. Tá no mudo, professor. Obrigado. Vamos continuar com essa linha e ver o seguinte: que alternativa daria e como que a gente analisa o custo-benefício? Pô, tinha que dar treinamento. O fato deles não acreditarem nas outras informações, isso é treinamento ou não? É o quê? Então, vamos aceitar essa hipótese aí, né, esse ponto, e prosseguir com o tipo de análise de custo-benefício daria para esse tipo de causa raiz aí. A questão ali do não confiar, né, nos demais instrumentos, né? Pode até não ser a falta do treinamento, mas a falta da prática, né? Você está treinado, mas você não, né, teoricamente nunca precisou, né? Então acabou que na emergência ali, na correria, né, do momento ali, eles não acabaram não se atentando para isso. Talvez né, uma reciclagem, né, um intervalo menor de tempo ajudaria aí a eles a não perder o controle, né, da situação e pensar um pouco melhor, né? Então, e também a questão da fadiga, né, vocês comentaram também. Sim, foi muito bem colocada aí a sua observação. Ela ainda assim indica, né, um investimento maior da companhia em treinamento, onde a tripulação deve passar por esses treinamentos em tempo mais, né, intervalos menores, verificar verificar se esse treinamento está sendo suficiente, avaliando esses profissionais aí, quem está mais apto, quem se sai melhor nesses treinamentos, e depois também verificar a questão aí da escala de trabalho desses colaboradores, né, dos tripulantes, porque não se sabe na época como é que era, né, a escala de trabalho deles. Eu não vou dar spoiler, né, mas na série eles comentam sobre isso, da escala de trabalho deles. Então, mas não vou dar spoiler, vocês ficam de curioso aí para assistir, né? Tranquilo.
E aí, Jonathan? Cara, eu tô com vocês. Eu acho que estamos no É, caminho certo aí. porque se você verificar, não tem mais o que o cara, no que o cara acreditar. Ele tem que acreditar nas ferramentas que ele tem disponível. É como o Pois professor é, tem falado aí nas últimas aulas, né, que você tem que confiar nos seus instrumentos. E aí, com um bom treinamento, com certeza, mesmo estando cansado ali, o operador vai desenvolver pelo menos aí 80% ou mais aí da eficiência do aprendizado no voo, né? pois é, e tinha diversos outros instrumentos, né, para ele olhar. Não era É, só um ou dois para ele achar que estava errado. Então, investir no treinamento que vai dar certo. Reciclagem, né, no caso. Sim. Bom, então ficou aí uma análise, e esse o custo e o benefício. Benefício eu entendi que vocês optaram pelo treinamento, né? E o custo é o treinamento deles, simulador, né? Aula, essas coisas. E que recomendação, como é que vocês fariam com a recomendação? Não, a recomendação é treinar, né, toda a equipe, né, de piloto e copiloto, né, criar um cronograma, né, tanto de treinamento quanto de reciclagem, né, dos treinamentos. Como só um parênteses, né, hoje todo ano eu tenho que fazer a reciclagem de diversos treinamentos, diversos procedimentos, por mais que eu trabalhe com isso todo dia, né, mas todo ano eu preciso estar fazendo a reciclagem e, e retreinando para não cair no automático, né? Naquela fase do automático, onde você acha que sabe fazer e quando você vê, você está numa situação que você já não tem mais para onde voltar. Pois é. Boa, boa. E essa questão aí que você colocou, por exemplo, quando você faz um treinamento lá no final do ano, ou no início do ano, e que você vai fazer o próximo treinamento, você percebe que alguma coisa nova foi acrescentada naquele treinamento, Isso. Sempre né? passa, sempre tem uma revisão. Isso. Muito boa, muito bom. É, muito bom. Lembrando o seguinte, nesse exemplo aí, a, vocês estão falando muito dos tripulantes, dos pilotos e tal. E a parte de manutenção, não interfere, não interferiu, não? O que vocês acham? Pois é, daqui a pouco as resistências lá do tubo de pitot estavam queimadas, não estava aquecendo. Se é que tem aquecimento, né? Sim, Se é que tinha na pois é. época. Como no relatório diz que teve informação ali que faltou e depois ela voltou de novo, tinha, só que essa funcionalidade dos tubos certamente não eram o suficiente. Então, provavelmente, a manutenção pecou nisso aí, nos prazos, ou sei lá, para economizar, falar, não, isso aqui tá tranquilo, vamos esperar a próxima revisão e troca, ou ver como é que está. E aí é treinamento na manutenção, no pessoal. Esse acidente com certeza trouxe muito aprendizado para eles, apesar das perdas, né? A aviação, né? Você não pode, né? Igual você comentou, deixa para a próxima. Não pode, né? Chega a hora de trocar, a hora de fazer manutenção, tem que Tem que trocar, fazer. é verdade. Bom, então, para manutenção também pode ser que tenha aí, né, algum tipo de
de ação, né? E como é que vocês implementariam aí essas recomendações dos tripulantes? Como, por exemplo, como é que vocês fariam? E acompanhar? Como é que vocês faziam? Aí para os tripulantes, o Marcelo, cara, tem que colocar lá para o treinamento, reforçar o treinamento, checar esse treinamento, não só no simulador, mas em voo também, verificar isso aí e, posteriormente, verificar se está sendo cobrado pelo departamento operacional de voo da companhia, né? Se ela está fazendo isso dentro daquilo que foi planejado como o próprio cronograma aí de treinamento deles. Pois é, né, deve existir, né, o deve no sentido de obrigatoriedade, né? Deve existir, né, uma forma de você estar registrando esses treinamentos, né, e com a ciência de todos, né, que estão sendo treinados para uma futura fiscalização, auditoria, alguma coisa, né? Então, tem que estar todo documentado, né, para evitar de dizer que alguém treinou ou não treinou e dizer que treinou, né? Então, Sim, sim. Foi feito e não fizeram só para não onerar ali a empresa de alguma forma, né? é só para cumprir tabela, né? Dizer que é cumprir a legislação, né? Isso, exatamente. Então, E Eu já, que lições aprendidas vocês tiram daí, com essa, com essa causa raiz aí? eita, Complicado. bom, não Pois pode é, a lição chegar. aprendida é que tu deve confiar no teu equipamento, né? Nos outros instrumentos. Se um tá marcando errado, tu tem que seguir os outros, né? isso aí, né? Confiar tanto na máquina quanto no treinamento que você teve, né? Então, os dois associados aí ajuda Sim, bastante. Eu acho que Bom, tu conhecer o equipamento, o funcionamento do equipamento é essencial também, que nem, tipo, o tubo do pitot falhou, mas o que que é ligado nele? Se, tipo, se só ele falhou, os outros que não dependem do pitot, tu tem que Voltar saber a o que funcionar. que, não, mas entendeu? ali todos estão conectados a um sistema, entendeu? Velocímetro, altímetro, esses instrumentos estão todos ligados na linha de pressão. Então, afeta um, vai afetar os outros também. Será? Bom, No caso extremo, né? porque tu não pode depender do único sistema, né, para bom, então, como lição aprendida, né, a gente sempre raciocina para o futuro, né? Considerando que não tomou a atitude correta ou parcial, né, de verificar se os outros instrumentos estavam aqui ou não. A lição aprendida é que realmente esgote todos os recursos, seria mais ou menos isso que foi o que vocês falaram. Então, é esse trabalho que vocês vão ter que fazer no estudo de caso 8, né? E aqui algumas informações que constavam lá no relatório, né? Que a incoerência nas informações de velocidade provocou desativamento do piloto automático. Então, criou uma dificuldade a mais para ele, que além de voar com todo aquele problema, o piloto automático desacoplou e teve que segurar o avião na mão ali, manter o voo com o avião na mão. Então, isso depende, mesmo com pouco espaço de tempo, por um curto espaço de tempo, e complica às vezes em buscar a solução da emergência, complica um pouco a manutenção do voo. Tá ok? Isso aí é o exercício de vocês. Algum comentário do estudo de caso? Só uma pergunta, professor.
O senhor mencionou 8, mas esse é o 9, né? Rapaz, esse. Eu também percebi isso, mas acho que é o 9 Peraí, também. deixa eu ver aqui que eu estou com a aula anterior aqui. É o 9, tem razão, desculpa, é o 9. Não, tranquilo. Você tem razão, é o 9, sim, eu vou alterar lá. Ok? Perfeito. E aí, algum comentário a mais? Não, da minha parte, tranquilo, professor. Perfeito. Da minha é só a observação mesmo com relação à parte de instrumento, né? Porque é uma coisa essencial, né? São itens essencial aí para o voo e tem que realmente estar sempre atento né, nas inspeções externas, verificar se foi tirado capinha de pitot a hora que vocês forem lá, para não sair decolando por aí sem informação aí de instrumento. Né? Informação de velocidade, de altitude. Às vezes é a capa de pitot também que você acabou esquecendo lá, viu, Marcelo? Oi? Não. Tem que ter cuidado para você não decolar sem fazer a inspeção externa, entendeu? Para tirar as capas de pitot, do tubo de Com pitot, certeza. não sair aí sem informação de decolagem, viu? Da velocidade, de altitude, enfim. Por aí. Com certeza. Semana que vem aí eu tô indo lá no Aeroclube lá para começar. Vou fazer a matrícula e começar as horas de voo aí já. Opa. Já tem o ANAC, né? Já tem lá o teórico. Isso. Fiz o CMA também nesse intervalo aí, já tá liberado. Agora já começar as horas de voo aí. Semana que vem eu tô indo lá para conversar e me programar para isso. Bom, cara. Boa. Bom, então hoje nós tivemos aí um bate-papo sobre os instrumentos, a importância deles, como eles se interrelacionam, qual é a implicação quando um está bom, o outro está bom, o outro não está, o outro está ruim, como que isso complica a vida ou facilita a vida do tripulante, como que ele pode analisar. Tem um estudo de caso que é um exemplo real de uma indicação equivocada de informação lá do velocímetro e outros, que vocês podem refletir com a criatividade de vocês, não precisa fazer o próprio resultado, né? Pode fazer uma outra, desde que seja coerente, pode fazer o que quiser, ok? E esse foi o nossa noite de hoje. Falta mais uma matéria só, mais uma aula para acabar o curso, e aí eu fazer umas revisões nas próximas lá, tá ok? Então, a pergunta é, como é que foi a aula hoje aí? Vamos lá, Jonathan, como é que foi para você a aula? Foi boa, ruim, mais ou menos? Te ajudou, complicou? Foi boa, ajudou a entender alguns instrumentos ali que eu não conhecia, nunca nem tinha visto, na verdade. Conhecimento a mais aqui adquiri hoje. Marcelo, como é que foi para você aí o bate-papo? Não, muito bom. Hoje o pessoal estava mais animado aí, né? Hoje a conversa rendeu. É, Mas também para mim, né? Para mim ainda tudo é novidade, né? Tudo teoria, né? Mas com certeza o aprendizado aí foi grande, né? Conhecer cada um desses instrumentos, né? Que são os principais, né? Principalmente de aeronaves menores, né? Então foi muito show a aula de hoje. E aí, Eric, você que chegou um pouquinho mais tarde, como é que você achou aí o pedaço que você assistiu aí? Opa, boa noite. Eu peguei bem o pedacinho ali do que tava falando do horizonte ali. Mas a princípio foi isso que a gente aprendeu na teoria, né? Que eu fiz a teoria no Aeroclube. Foi praticamente isso ali também.
Tá top a explicação, entendi melhor a tudo que aqui do povo daqui. É, você agora aprendeu pela segunda vez, é por isso. Tá bom. E aí, João Divino, É verdade. como é que foi para você aí o bate-papo? Muito boa a aula, professor. Aprendi muito também. Teve explicação aí sua que foi show de bola aí, melhorou muito aí o meu conhecimento com relação aos instrumentos. Por exemplo, decolar, né, e dar pane no velocímetro e você conseguir voltar tendo só o seu altímetro, o seu variômetro ali, e conseguir pousar com segurança e seguir seu voo com segurança. Muito boa aula. É isso aí. Pessoal, então a aula está já na sua fase final. Muito obrigado aí pela presença, pela contribuição do bate-papo. É um prazer tê-los a bordo mais uma vez e até a próxima sexta-feira. Uma boa noite. Valeu, professor. Boa noite a todos e bom final de semana. Até lá, professor. Igualmente. Boa Valeu. noite.